Salve, salve, galerinha! Beleza? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast. Vocês veem que hoje a mesa está um pouco mais vazia aqui. O nosso querido Carlos Koji nos abandonou. Estou sozinho, mas com certeza estará aqui em coração com a gente. Mas hoje estamos gravando aqui no MKP Studio. É um estúdio, mas também é muito mais do que isso. Eles fazem toda a curadoria de conteúdo do seu canal, edição, tudo que você precisar para sair do zero até onde você quiser. Você pode ter 100 mil, 1 milhão, quantos inscritos você quiser, quantos conteúdos você quiser, seja qual nicho for que você produza conteúdo ou que você esteja pensando em produzir conteúdo. Então, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho deles, tem QR Code na tela, link na descrição, vocês podem conhecer o trabalho muito bacana que é feito por aqui. Este episódio também é um oferecimento das meias Lupo, a meia do corredor, da Lupo Sport. Eu tenho usado muito as meias da Lupo Sport, tem feito uma diferença enorme para mim, de verdade. Não dão bolhas, não rasgam no meu dedão, que é um problema que eu tinha crônico com outras marcas, e também são super ventiladas e confortáveis. Também tem desconto do canal, 10%, QR Code na tela, link na descrição, você pode consultar e conhecer os produtos da Lupo Sport, que não é só meia, obviamente, tem bermuda de compressão, tem short, tem camiseta, tem top para as meninas, meninos e meninas também podem ficar à vontade, tem coleção completa para corrida. Vá lá e seja feliz também com o nosso descontinho. E hoje é um dia super especial porque a gente não traz aqui uma pessoa que corre necessariamente, mas que eventualmente corre, mas o forte mesmo é o ciclismo. Helena está aqui com a gente e vai falar um pouco mais sobre esse mundo do ultraciclismo, né, Helena? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Então, me diga aí, como é que é essa história do ultraciclismo? A partir de quantos quilômetros a gente pode dizer que um ciclista é um ultraciclista? Existem discussões, principalmente, né, quantos quilômetros ou horas, porque você pode fazer 200 quilômetros em 8 horas e não considerar ultraciclismo, ou você pode fazer, né, 300 quilômetros em 20 horas, por exemplo. Tradicionalmente a partir de 300 quilômetros, mas essa medida é, como eu disse, muito relativa. Eu acredito muito mais no tempo, em cima do selinho. Acho que a partir, né, de 15, 20 horas, você já está falando de ultraciclismo, já sai desse modelo tradicional do ciclismo de 100 quilômetros, máximo 150. E eu acabei te conhecendo em um evento da Mombora, aí, uma nova parceira do canal também, e por lá você contou algumas histórias que foi isso que me impressionou muito, assim, tipo, o número de distâncias com a naturalidade que você fala sobre elas é algo que, pra mim, assim, você falar de 1.000 quilômetros com um nível de naturalidade tão simples, assim, como se fosse, fui até a esquina comprar um pão de bike e voltei, né? Sim. Mas existem tipos diferentes de bicicleta, é isso? Existem tipos diferentes de bicicleta, então, assim, na verdade, bicicleta é uma gama muito grande. Quando a gente está falando de ultraciclismo, geralmente a gente está falando de bicicleta, né, de road, que é bicicleta de estrada, ou bicicleta de gravel, que é uma bicicleta híbrida, né, asfalto e terra. A bicicleta de road mais adequada é uma bicicleta de endurance, que ela tem uma geometria mais confortável, um pouquinho mais próxima, né, da mountain bike, digamos assim, mas sem deixar de ser uma bicicleta de road. E aí a gente migra para o gravel, que já tem essa possibilidade, né, essa geometria do endurance também. E pneus maiores, algumas adaptações para você andar também na terra e no asfalto. Eu pratico essencialmente ciclismo de endurance com gravel, né? Então, assim, eu vou para a terra e para o asfalto, o que faz tudo ficar ainda um pouquinho mais difícil, que a gente está falando, né? 200, 300, 400, 600, 1.000 quilômetros na terra em tempos muito curtinhos. Só a título de curiosidade, qual o máximo que você já chegou em distância, assim? Em prova, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros? Em 5 dias. 5 dias 120 horas. diretos. Não, assim, parando para dormir, mas 120 horas. Tem E aí, 120 horas para fazer. É E a aí sua estratégia. tem 120 horas para fazer, e aí você
escolhe dormir ou não, parar menos, parar mais. Você elabora a estratégia, essas são provas autossuficientes, ou seja, você leva tudo, a organização te segue por um rastreador, você tem geralmente 2 pontos de controle, 2 ou 3 pontos de controle na prova, que você passa, eles veem, né? Certificam que você está ali. E geralmente é um lugar que tem um hotel, que você pode, né, pagar para ficar, mas é tudo autossuficiente. Então você se organiza, você escolhe quantos quilômetros você vai andar por dia, o que você leva, tudo por sua conta. E geralmente esse tipo, não sei, acho que tipo de competição, ele é em um tipo de percurso que você fica dando voltas para você ter ali essa estrutura, ou é tipo, vai até onde der para ir? Não, o percurso já é definido pela organização, então essa prova no Brasil, por exemplo, a gente saiu de Santo Antônio do Pinhal e chegou em Santo Antônio do Pinhal, só que a gente deu uma voltinha, né? Santo Antônio do Pinhal, resumindo, Paraty, Cunha, Itatiaia, Resende, Lorena, enfim, cidades até Santo Antônio do Pinhal de novo. A gente dá uma grande volta, mas pode ser uma linha reta, pode repetir alguns percursos, depende da organização. E a estratégia de staff que é autorizado para esse tipo de viagem, assim, né? Porque você tem que ter um carro para um apoio, porque tipo, você tá, acho que aqui meio na estrada, né? Com carros passando do seu lado e tudo mais, indo, não? Não tem. Essas provas é proibido ter qualquer tipo de apoio. Então, assim, eventualmente você pode ter um carro de mídia com você te filmando, te acompanhando, mas não pode ser apoio. Eles não podem te dar uma água. Não tem staff. E aí você... Nossa, assim... Tem que tá ficando pedalar pior, de pra mim noite. tá ficando pior. Tá Tem que ficando pior a pedalar de situação. noite, sozinho. Claro, né? São várias pessoas que fazem a prova. 100, 150 pessoas, né? Eu já fiz prova no Chile que largaram mais de 200 pessoas. Então, as pessoas se encontram, né? Eventualmente entram à noite juntas. Mas uma prova dessas, você está falando em pedalar 15 horas por dia. Uma média, todos os dias. E daí você inicia ali o seu dia 1, tudo bem, tá descansado, vai indo. Como é que você sabe para onde você precisa ir nesse dia, já que, assim, um negócio é ter, sei lá, 15 quilômetros que a gente está acostumado ali, 15, 21 ali para você correr, tem uma demarcação de percurso com cone e tudo mais, que você, mesmo que não tenha staff, você fala, ó, essa rua tem um cone, eu não posso entrar nessa rua porque não faz parte do que eu preciso estar. No seu caso, é uma distância muito maior, que não deve ter esse tipo São estados, tão né? próximo ali para você, cara, não posso entrar nessa bifurcação aqui, para onde que eu vou, para esquerda ou para direita. Como é que você faz para identificar para onde você precisa ir para não ter que ter tipo, a mais do que você deveria? Porque acho que Muita gente erra. Erra, né? Muita gente erra por vários fatores. Primeiro que, assim, essas são provas que você depende totalmente de um GPS com mapa. Então, você está seguindo um mapa mesmo que tem no seu GPS, que vai dizer esquerda, direita, frente. E a organização te envia isso que tem todo o percurso? A organização envia o percurso, mas você tem que baixar esse percurso, colocar no seu GPS e seguir a rota pelo mapa, pelo que o seu GPS está dando. E aí, nesse GPS, coisas, né, estratégias, você pode inserir, você pode alimentar o seu mapa, inserindo onde tem restaurante, onde tem posto, onde tem hotel. Você pode alimentar colocando, né, possíveis pontos de apoio para você saber onde tem. Mas é você. E isso tudo faz na sua mochila, sua alimentação, você pode usar ali algum apoio de uma lanchonete, algum restaurante, e isso é liberado, né? Você pode comprar. Tudo que qualquer competidor pode fazer, você pode fazer. Então, assim, você pode... se eventualmente tem uma loja que vende suplemento, você pode comprar. Mas você não pode, por exemplo, antes da prova, mandar tudo para todos os lugares. Entendeu? Antes da prova, eu vou mandar minha caixa de suplemento para esse lugar ou para esse lugar. Não. Você tem que estar tudo disponível ali para todo mundo igual. Você pode comprar. E se você não quiser comprar, você carrega com você mais peso.
E o que você acha que demora mais? É esse estudo de onde que você passa, onde tem esses apoios, ou é a prova em si? Porque eu imagino que seja um tipo de trabalho grande, né? Cara, eu preciso ver aqui na rota, abrir um mapa, tem um restaurante, que horas que ele abre, que horas que ele fecha, abre, tipo, dia de semana abre, dia de final de semana abre, porque se a gente sai meio que dessa bolha que a gente vive aqui na cidade, que tem tudo aberto 24 horas, essa não é a realidade do Brasil, né? Tem negócios que não abrem de final de semana, tem outros que tem, tipo, Fecha elas fecham muito pro cedo almoço, no fecham final de cedo. semana. Isso, então aí você tem que imaginar, olha, esse aqui é um ponto de apoio desde que eu chegue até esse horário ali, que se eu passar desse horário, já não tá aberta, aí eu perco esse ponto. Essa modalidade é uma modalidade complexa, principalmente quando a gente entra na terra e sai, né, do asfalto, que saindo do asfalto a gente sai já do perímetro urbano, Sim. de cara, né? Lógico que tem asfalto que não passa no perímetro urbano, mas assim, a regra é, saiu do asfalto, sai do perímetro urbano. E aí, essa é uma prova que tem essas dificuldades a mais. É uma prova que exige um grande volume de preparação. Eu chego a treinar de final de semana, sei lá, 10 horas no sábado, e aí chega domingo, tem que fazer 3, 4, 5 horas também. Mais o que treinou na semana. Então, é uma prova que exige uma dedicação muito grande de volume, fortalecimento, mobilidade, cabeça. Eu faço yoga tem 6 anos. E nutrição, óbvio, também, um grande acompanhamento. A gente precisa muito proteína, porque a gente não pode perder o endurance, ele corrói nosso músculo se a gente não cuidar da proteína, né? E aí esse ponto. O outro ponto é a preparação, é entender mapa, entender as cidades. Eu não fico muito preocupada será que vai ter uma loja aberta? Eu entendo mais a lógica da cidade. É uma cidade pequena? Opa, as coisas fecham 6 horas. Tem que estar lá. Ou tem que me abastecer antes. É uma cidade maior? Beleza, não vou me preocupar. Vai ter hotel aberto para eu dormir e vou chegar, né? Vai ter um Ibis, por exemplo, aberto, fácil acesso. Geralmente, entendendo, quando a gente ganha experiência, entende um pouco mais essa lógica, a gente solta e fala, beleza, eu vou chegar nessa cidade, vai ter coisas abertas, eu vou me virar. Eu já tive situação, tanto no Brasil quanto no Chile, eu já fiz o Across Andes, uma prova da Patagônia Verde, no Chile, 2023, que eu dormi na casa de pessoas. Então, Chega, bate na porta. chega, bate na Posso porta e dormir aí, por fala favor? assim, nossa, me aluga um quarto. Então, assim, no Brasil e no Chile eu já passei a experiência, passei muito bem essa experiência, né? Então, a gente vai se adequando, contornando. Pessoas em cidade pequena geralmente ajudam muito mais, são muito mais dispostas, e ciclista pedalando representa menos risco para as pessoas, e ninguém tem medo. Olhe para você e pensa, nossa, que pobre coitada, vou ajudar. É um pouco isso, mas tem todo esse planejamento que é muito cansativo para a cabeça, assim. Ano passado eu fiz 7 provas de ultraciclismo e esse ano eu estou um pouco tirando o pé, vou fazer algumas viagens, talvez no final do ano faça uma prova, mas porque a gente, que é atleta amador, tem nossa vida profissional e o ultra exige muito da cabeça, que às vezes a gente precisa respirar um pouco. E pra gente que é normal, assim, que a gente corre até no máximo maratona, de 4, 5 horinhas, a gente tem alguns tipos de suplementação que a gente está mais acostumado, que é um gel de carboidrato, que é um whey que você toma ali, alguma coisa de pré, pós-treino, tudo mais. E o que tem de diferente para esse tipo de modalidade que a gente não está acostumado no nosso dia a dia? Acho que quantidade, volume, né? Porque é isso, assim, imagina pedalar 15 horas por dia, você tem que estar consumindo carboidrato esse tempo inteiro. E isso é tudo em gel. Tem algum outro tipo que você leva Não, é geralmente? impossível ser gel, porque são vários dias, né? Se eu levar, eu teria que levar, para eu consumir, né, 60 gramas, eu teria que levar 3 vezes 15, 45 géis por dia, imagina.
É uma mala só de gel. Não dá, não dá. Então, é entender o mínimo. Eu gosto de gel natural. E então eu levo o mínimo, às vezes 5 por dia, mas para me dar um conforto em determinados momentos, mas eu não consigo levar 15, 45 géis por dia, porque eu não tenho, senão vai pesar muito minha bicicleta, não vai valer a pena. Então tem que complementar muito com a alimentação. E isso é um duro trabalho. É entender o que meu estômago vai aguentar por 15 horas durante 5 dias. É muito desafiador. E aí você tem que parar em um lugar que você não está acostumado, muitas vezes, um restaurante que você nunca foi, para meio que tentar achar algum alimento que você possa ingerir nesse dia que não te faça mal. E aí é um pouco isso também, né? Tem que tomar muito cuidado com fritura, tomar muito cuidado com queijo, gordura, porque qualquer desarranjo que você tem, acabou sua prova. Então tem que entender. Eu, por exemplo, uma coisa engraçada, eu gosto quando eu tô muito cansada e assim, tá muito quente sem sal, muita perda de sal, eu gosto de comer Doritos com Fanta laranja. Essa Eu acho mistura. que é uma ótima Eu mistura, por sinal. não como chips, não tomo refrigerante. Mas assim, tô nessas provas pedalando muito e eu sinto essa necessidade de sódio, me faz bem. É uma mistura que me faz bem. Nunca vou recomendar isso pra ninguém. Isso não é uma dica nutricional. Mas assim, funciona, não embrulha meu estômago, me repõe sódio. Né, o Doritos é carboidrato puro, sem nada, sódio e pronto. A Fanta laranja, bastante sódio também, açúcar, e aquilo me faz bem. Então, assim, são misturas que você vai ter em qualquer bodega da esquina que vai funcionar para você. Então, tem que tentar testar chips, testar pipoquinha, testar amendoim, testar gominha, o que funciona, o que você vai suportar comer. Né? E porque tem que comer toda hora. Se tiver uma baixa, você não recupera, né? E a sua alimentação, ela é feita em cima da bike? Ou, tipo, algumas horas você fala assim, cara, eu tenho que dar uma descansada aqui, eu vou que aproveitar para me alimentar nesse momento já. 2 pontos, assim, eu criei estratégias para mim. Eu tenho uma média, assim, quando eu tô, né, treinando performance, que 200 quilômetros eu consegui parar, 200 quilômetros, tô falando 200 quilômetros com 4.000 e tanto de altimetria e que é terra e asfalto. Não é Então, só distância, tá? tem terra Tem o ganho ainda, que é, e o é ganho, outro ponto que a gente vai entrar depois que é um ali. pouco, É, um ó, pouco 200 quilômetros com 4.000 de ganho, você imagina, você põe uma régua pro 4.300. alto assim, ó, põe Só 4, sobe. põe 4 quilômetros pro alto assim e vê ela subir isso daí acumulando. É. Então, assim, eu tinha uma métrica. 200 quilômetros eu conseguia parar, 200 quilômetros fazendo em 13 horas. Tinha 13 horas e 30 para fazer, vai. Nesse tempo eu consigo parar 45 minutos. Consigo fazer meu tempo total de parada de 45 minutos. Então, isso é muito. É mais tempo do que eu gostaria, mas é pouco tempo. E esse é o tempo de eu chegar, comprar uma coisa, ir no banheiro e sair. Então, assim, eu tenho uma regra na minha cabeça que é assim, eu não sento nos lugares. Porque se a gente senta, a gente relaxa, Me acomoda. e aí chega alguém, você quer conversar e pronto. Então, assim, até 200 quilômetros eu não sento em lugar nenhum. Eu só vou fazer isso. E eu perco mais tempo do que os homens, porque eu preciso entrar no banheiro. O cara vai ali no mato e resolveu. Mais rápido, né? Sim. A partir de 200 quilômetros, né, de 200 a 300, eu consigo fazer parando em 1 hora e 20. E aí eu já paro uma vez, porque é uma parada que eu vou carregar minhas coisas e vou sentar para me reenergizar e continuar seguindo. 400 quilômetros eu consegui fazer parando 2 horas. Isso a gente já está falando de máximo de 27 horas para completar. Eu fiz em 25. Parei 2 horas. Direto, assim, sem dormir, porque não dá tempo. Porque você tem esse limite muito mínimo ali para você A acabar a velocidade prova, média né? é 15.
né, para quem está na estrada, velocidade média de 15 é muito pouco. Mas se você está numa prova Subindo dessa, montanha, né? subindo montanha, comprando suas coisas, né, tendo que se virar, comer, ir no banheiro rápido e com muita terra, é uma velocidade que é É apertada. boa, assim, super considerável. Tipo, você imagina que você ficou 1 hora ali parada, sem nenhuma atividade, e isso entra na conta Entra na de conta. velocidade média, então ali você tá zero, né? Então você tem que estar, sei lá, tipo, a 30 por 2 horas para você meio compensar esse zero que você ficou, né? Então, Aí não dá, assim, tem que criar uma constância, um foco mental de ir, pegar e parar. E aí eu me beneficio, assim, 300 quilômetros eu paro uma vez, 400 quilômetros eu paro 2 vezes, mas eu tô falando, sei lá, de 10 minutos sentada, carregando, ou 15 minutos, carregando, né, GPS, lanterna, tem que que não, levar tudo, você porque não tá anoitece, sentada descansando, você tá, tipo, sentada se reorganizando, né? reorganizando, Para é. ir para outra etapa. Mas aí essas provas de 1.000 eu já durmo, né, nos lugares, lógico. Não tenho noites de 8 horas. Mas é mais uma cochilada, né? Mas eu consigo dormir umas 4 horas. Eu nunca fiz nenhuma prova de 1.000 que eu tivesse num estágio competitivo mesmo. Mas quem larga para competir, para chegar nas cabeças, principalmente os homens, não dormem, fazem direto, tirando pequenos cochilos e de uma vez, assim, sei lá, 3 dias. E esses pequenos cochilos tiram aonde? Tipo, aonde achar Onde algum achar lugar. banco, Onde um achar lugar lugar. ali, senta 15 minutinhos e liga o motor de novo. E aí é outro treino, né? A hiperconcentração. Ligar e desligar. Agora eu descanso, baixa a adrenalina, descansa, dorme e continua. Deve ser literalmente outro treino mesmo. Porque, cara, se a gente tá em casa assistindo uma série muito cheia de energia, de cor, luz ali, você imagina, se você desligar de novo, para você entrar no sono, você já demora um tempo, né? Cara, a gente tá falando de você tá na bike pedalando, achou um banco, você põe a bike do lado, senta, fecha o olho e dorme. Exato. É tipo, é bizarro você pensar que alguém consegue isso, Cheio assim, de né? adrenalina, Você né? tá lá pedalando na bike, subindo o morro, de repente, achei um botequinho aqui, eu vou sentar aqui, eu dar uma cochilada. Aí você senta lá, o seu Josézinho tá com a pinguinha dele lá e você dormindo do lado dele, assim, tá? Aí você, de repente, opa, acorda, sobe na bike de novo e segue a vida. Segue. Como se você tivesse acabado de sair de 8 horas de sono e ido ao banheiro com calma, tomado seu café tranquilo. Por isso que esses cochilos chamam power nap, que são absolutamente revitalizadores, assim. É um cochilo que você tem uma qualidade de descanso bem grande nesse tempo. E o que você enxerga de maior dificuldade? Porque eu sei assim, homens têm menos dificuldade do que mulheres, até por uma série de questões que são de segurança ali, no mínimo, né? De tipo, de estar em uma estrada sem mais ninguém e tudo mais. Mas no seu dia a dia, que eu sei que uma prova, ele tem um mínimo de staff, tem gente que você sabe que vai ter que passar ali em algum momento, que vai te encontrar, ou você que encontra alguém, mas e no dia a dia de treino, aquele dia que você não tem ninguém perto, que você treina, tipo, sozinha, que dificuldade que você encontra para ter esse tipo de rotina? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Morei 8 anos em BH e agora estou em São Paulo, vai fazer 2 anos. Em BH eu treinava muito sozinha. Eu fazia 200 quilômetros sozinha, eu treinava, saía para a estrada sozinha. Isso mudou muito em São Paulo. Aqui em São Paulo eu não saio mais sozinha. Eu sempre saio com grupo, com amigos, justamente por causa da questão de segurança. E aí não é nem só a questão de gênero, é perigo, né, de bem material e assalto e furto. E então, assim, foi uma coisa que hoje eu não faço, eu só treino com pessoas. Mas ainda assim, provas é uma questão muito crucial a segurança da mulher. Assim, as provas precisam rever, claro, continuam sendo
provas autossuficientes, mas assim, precisam rever e ter mais pessoas passando na rota, motos rondando em determinados pontos, cercando mais onde tem mulheres, porque é realmente um ponto maior de atenção, assim. Eu já tive um caso que eu até contei em um podcast que eu gravei uns dias atrás, que eu estava fazendo uma prova de 400 quilômetros, aí precisei... E é isso, assim, você precisa parar num bar à noite, que são os lugares que estão abertos de noite, é bar. Isso para mulher é terrível, porque bar tem homem bêbado. Então, assim, cara, às vezes você precisa comprar uma água e você pensa assim, nossa, como que eu entro nesse lugar? E você não tem opção. Porque esse ou, sei lá, quantos quilômetros você vai ficar sem... Sem outro ponto. Sem outro. E aí, nessa hora, uns amigos me alcançaram, que também estavam fazendo a prova. Eu estava imunda de terra, assim, da cabeça aos pés, assim. Imunda. Parei para comprar umas coisas, para carregar celular, carregar Garmin, etc. Um cara bêbado, assim, parou e ficou olhando para minha perna. Eu falei, cara, inacreditável isso, sabe? Eu tô aqui nojenta, imunda, com outros homens perto de mim, e ainda assim o cara tá olhando para minha perna. Então, são vulnerabilidades da mulher que a gente precisa discutir e pensar. É complexo, é muito complexo. Eu imagino que seja mais difícil, e eu acho que seja muito importante, óbvio, eu acho que isso é indiscutível, mas porque é uma prova que tem um número muito mínimo, se a gente for olhar para uma prova que é de corrida que a gente está acostumado, chega a ter 50 mil, 60 mil, a gente está falando de um nicho muito pequeno de pessoas que têm a capacidade de ter essa distância aí no currículo e que estão dispostas aí nessa prova, né? 200, ela falou que é um número grande já de pessoas. E é uma distância muito grande para você ter muito tempo com alguém junto de você, né? Porque você tá, às vezes, por quilômetros, você não vê ninguém, você vai e volta e você não vê ninguém. Mas tem que ter, algum staff que passa de moto ali sempre, tem que ter, não sei, acho que mais pontos de apoio para isso, assim, ó, cara, tem 1 hora aqui, se a Helena não chegou aqui em 1 hora, eu tenho que ir buscar a Helena, eu tenho que ir achar ela nessa rota aqui de 1 hora, né, porque não tem como você avisar que tá em perigo muitas vezes, porque isso sai meio que do nada, né? Você tá em um a gente lugar... tem rastreador, mas não tem como. ela parou porque foi no banheiro, ela parou porque foi assaltada, ela parou porque... Foi dormir. Foi dormir. Aí não tem sinal para avisar, você só tem um rastreador, mas não tem comunicação, é difícil. Acho que algumas coisas poderiam ter, e eu não sei se isso é viável, assim, mas de ter algum tipo de botão nesse rastreador de emergência, eu falo até para de uma emergência médica, Não, isso sabe? tem. Que aí você chega ali, aperta o botão, ó, estou com uma emergência aqui. Alguém vai te procurar e sabe que você tá ali. Tem um botão, mas é um botão que, se você apertar, você larga a prova, assim. É um botão para... Então, assim, não é muito bom. Então, é complexo, né? Porque você não quer largar a prova, você quer resolver uma coisa ali imediata. Sim. E comunicar, mas são questões que precisam ser pensadas e revistas. No Chile, quando eu fiz o Across Andes, eu me senti muito bem, porque eles fizeram uma comunicação com várias cidades. Então, cidades que a gente passava... Tinha prova, eles estavam avisados que... Estavam avisados e tinha parceria com a polícia, com o bombeiro. Então, a gente via passando e se sentia mais seguro, né? Se acontecesse alguma coisa. Então, eu acho bastante importante reforçar isso, repensar, né? Aprender com o que tem, enfim. Mas para a mulher é muito mais desafiador. Não é só treinar, só planejar. Eu acho que o dia a dia já é um desafio muito grande, que essa parte de ter o treino, de você não poder... eu quero sair para treinar hoje nesse horário, mas hoje ninguém vai nesse horário, então eu não posso sair, porque eu tenho que esperar ter um grupo para poder sair de casa para treinar. Exato. Simples, assim, você não tá falando que você quer ir para um beco escuro, sozinha,
Só que eu quero sair de casa pra treinar. No mesmo trajeto que todo mundo faz, assim. Exato. É só sair de casa para treinar. É isso, assim, o básico. E que experiência que você teve e que mudou a sua vida completamente nessa vida de endurance, assim? Nossa, é difícil. Algumas, né? Mas eu tinha, acho que meu aniversário 2024. 2023 e 2024 eu comemorei meu aniversário igual. Fazendo 300 quilômetros com 5 mil. Terra e asfalto. A gente comemora aniversário de 20 anos fazendo 20 quilômetros, 30 anos fazendo 30 quilômetros, ela comemora de 25 fazendo 300. Não tem 25. 30 e alguma coisa, sei lá, 32 e 33 anos fazendo 300. Com 5 mil, mesmo trajeto. A primeira vez que eu fiz, eu queria só completar. Eu nunca tinha feito 300 quilômetros. Eu achei que eu fosse completar no dia de manhã, mas eu estava muito determinada que eu completaria. E a gente completou, passou um pouquinho do tempo, furamos um pneu faltando 50 quilômetros, faltando 9 quilômetros, perdemos um tempo e passamos 50 minutos do tempo. Essa foi a primeira vez. Na segunda vez, eu fui sozinha. Essa primeira vez eu fui com um amigo, com o Luizinho, que é um cara que já fez 1.000 quilômetros nem sei quantas vezes, mais de 10 vezes. Que é um ultra peba o Instagram dele. É uma pessoa, assim, que precisa ser estudada. Porque o cara pedala, sei lá, 500, 600 quilômetros por semana, vai para o trabalho pedalando. Depois, de noite, ele vai pedalar, às vezes, com cego, naquelas bicicletas que tem dois, tandem. Ele leva cego para pedalar, às vezes ele corre, e assim, tá Nada. bem, né? E não tem Não acompanhamento de machuca, fisioterapeuta, nutricionista, nada, entendeu? Tem umas pessoas que Suplemento, nada, nada. É arroz, feijão ali. Mas enfim, fiz com ele a primeira vez, a segunda vez eu fiz sozinha. E também foi meu aniversário, vários amigos. E eu sou um pouco mais devagar, né, do que os meus amigos homens, mas eu sou muito constante. Então eu alcançava eles. Eles paravam mais, eu alcançava. Paravam mais, eu alcançava. Na última parada, eu parei antes e eu não alcancei eles. Só que era o trecho que eu tinha mais medo de passar, de ficar sozinha. Era o trecho que eu falei pra eles, não quero ficar nesse trecho sozinho, que é, não sei se é Tamoios ou Carvalho Pinto ali, entre indo para Santa Branca ali, para depois ir para Guararema. E eu tive que pegar sozinha esse trecho, um trecho de rodovia e ficaria muito exposta e, enfim, 100 quilômetros. E aí eu peguei sozinha esse trecho inteiro, eu não encontrei ninguém, sorte que o vento estava a favor, e assim, aí eu já não ia parar. Tinha um lugar, tinha um frango assado no meio do caminho, mas eu falei, não vou parar porque eu quero, né, chegar o quanto antes, não quero parar, também não quero ficar vulnerável nesse trajeto. Então, assim, dei tudo de mim e aí vacilei muito na alimentação, o que começou a me deixar um pouco mentalmente cansado, deixa a gente um pouco perdida, porque baixou, né? Deixou o índice hipoglicêmico baixar. E aí, eu cheguei em Santa Branca, faltavam 20 quilômetros, eu tinha que chegar em Guararema, pelo trajeto, né? Eu mandei mensagem para uns amigos e eu falei, eu vou chegar, mas eu vou estourar o tempo. Deu, assim. E um amigo falou, não, corre que dá tempo. Quando ele falou corre que dá tempo, assim, instalou na minha cabeça e eu falei, cara, vai dar tempo. Eu tomei um suplemento que eu tinha, um suplemento gostoso, e tomei uma cápsula de café para me ajudar também a ter energia e foco. Eu corri. Eu cheguei no lugar faltando 1 minuto, assim, um pouco desorientada. E gritando, avisando que eu cheguei, que ainda tinha que subir uma escada com a bicicleta, assim. Além de tudo isso, tinha que subir uma escada com a bicicleta. E aí eu cheguei no último minuto. Foi muito marcante para mim ter falado, não, agora eu vou... Não só vou completar, eu vou completar no tempo. Agora eu vou completar no tempo. Agora eu quero essa série inteira. Isso virou uma chave, sabe? Eu acho que eu fiquei muito mais decidida a ter essas conquistas, determinada e falar, não, tipo,
não é só isso, eu quero no tempo, eu vou conseguir, meu corpo aguenta. Deu essa certeza, né? Essa ligação entre o corpo e a mente. Eu acho que isso o Endurance ensina muito pra gente. A entender e superar esses limites da cabeça e do corpo. E falar, beleza, eu já consegui isso, então eu consigo isso na minha vida, no meu trabalho, né? Nas amizades, para onde eu quero ir, o que que eu quero fazer. Isso acho que dá uma conexão muito transcendental, assim. Acho que a gente pulou uma etapa no começo, mas de onde que surgiu essa ideia de fazer ciclismo? Acho que inicialmente, mas de ir além do que todo mundo está acostumado ali, dos 100 quilômetros, dos 150 ali, que é o que a gente acha, mas acho que no dia a dia do ciclismo, né? Eu acho que foi uma coisa que eu fui evoluindo, assim, e fui gostando naturalmente. Eu tinha alguns desafios, né, no Strava, de fazer 100 quilômetros, fazer 100 quilômetros em grupo, e aí você começa a fazer com seus amigos. De repente, tinha um Festive 500, que é um desafio do Strava de pedalar 500 quilômetros em 6 dias no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo. Aí fui fazer a primeira vez, aí fiz a primeira vez com os amigos. Aí foi muito assim, esse eu tinha 5 ou 4 dias para fazer, porque eu comecei atrasada. Aí para fazer isso nesse tempo, eu tinha que fazer um pedal de 200 quilômetros que eu nunca tinha feito. Uns amigos toparam. E a gente fez. Sempre tem algum E assim, louquinho que encontra com a do gente. nada eu saio de 100 quilômetros, eu começo a fazer 200 quilômetros, aí deu certo, aí eu fiz 500 quilômetros em 4 dias, sem bike fit, de tênis, uma bicicleta, uma motorbikezinha de cidade, totalmente despreparada, mas aí eu fiz. Depois que eu fiz, eu falei, cara, eu consegui. E aí fui gostando, e aí conhecendo pessoas que faziam longa distância, começando a viajar, começando a fazer outras coisas. E aí me aproximando dessas pessoas e querendo, a gente, né, no esporte a gente também busca mais. Então foi um pouco assim. Eu gostei, eu não sou uma pessoa rápida, eu sou uma pessoa, eu sempre falo, eu sou uma pessoa que duro. Né? Até 100 quilômetros eu vou chegar por último sempre. Depois, nem sempre, mas assim, passou de 100 quilômetros, vai aproximando de 200, as pessoas do Endurance vão se igualando com as pessoas mais fortes, sabe? Porque é isso, a gente é constante e dura. E você falou de umas provas que tem um tempo limite para você terminar, mas que muitas vezes você chega nela mesmo acima desse tempo. O que diferencia se você chega no tempo ou não? Tem algum tipo de medalha que você ganha quando chega, tipo, no tempo? E se você ultrapassa o tempo, você não ganha isso? Porque a gente está acostumado a isso, vê muito que na corrida tem um tempo limite, mas geralmente a organizadora vai, ok, o cara chegou aqui, tá tudo bem, tipo, ganha medalha do mesmo jeito e tal. Tipo, não tem esse nível de ter uma restrição tão forte a ponto de, ó, tem umas provas, poucas provas que tem isso, assim, ó, tipo, você, cara, 1 segundo a mais aqui, você já não ganha medalha, então... Essas provas têm medalha e um certificado. Você só ganha certificado se você concluiu no tempo. Medalha, se tem uma margem para você concluir. Por exemplo, essa prova que eu falei de 200 com 4 e 300 foi em Monteiro Lobato. Eu passei 15 minutos do tempo. Assim, fui arrasada, prova super difícil. Muita gente chegou horas depois, eu passei 15 minutos do tempo. Então, assim, eu ganhei medalha, não ganhei certificado, mas geralmente eu consigo ficar no tempo direitinho. E isso te dá a, tipo, algum acesso para algum outro tipo de prova que precisa de índice para que você entre, né? É isso? Sim, para você fazer uma prova de 1.000, você tem que comprovar a experiência em provas de longa distância anteriores. Que Então, tem que ter esse tipo de certificado ali, então você tem que ter ido para essa prova, ter feito ela nesse tempo limite para você ter o não certificado. precisa. Essa não, mas, por exemplo, se você for. Tem uma prova que chama Paris-Brest-Paris, que é uma prova de 1.200 quilômetros na França.
para você ir para essa prova, você tem que comprovar a experiência, você tem que comprovar que você já fez não sei quantos 1.000 quilômetros, já fez prova Y, X, para você se qualificar para ir. Tem uma prova no Brasil de 1.300 quilômetros, que eu acho que acontece de 2 em 2 anos, você também precisa comprovar a experiência. Então, a Paris-Brest-Paris, você precisa da série certificada, não vale medalha. E agora, em questão de equipamento, o que tem de diferente, tipo, numa bike, numa roupa que você usa para esse tipo de distância, de horas, que a gente não vê normalmente numa bike, que é até meio que de competição, mas não para esse nível de atleta? Tem 2 pontos, né? O ponto específico para mulher e o ponto específico para homem, que cabe para todo mundo, né? Então, por exemplo, para mulher especificamente, eu gosto só de usar bretelle longo, bretelle é tipo short com macacão, para quem é da corrida, short com suspensório. É um short que fica preso na gente. Então, assim, eu só uso longo, porque inclusive, isso é uma crítica que eu sempre faço às marcas, que eu não gosto nunca de usar curto, porque eu acho que não tem necessidade nenhuma da marca colocar um short no tamanho de um palmo para a gente ficar pedalando numa sociedade que assédio é a palavra de ordem, infelizmente. E acho que não só isso, tipo, você tá com muito sol ali, fica muito exposto ao corpo muito também. Mais exposto, então, tem um assim, risco maior, né? eu não entendo porque que tem marca que faz isso ainda hoje em dia. Então, assim, bretelle sempre longo. Bretelle com bolso. Eu não gosto muito de peso nas costas, embora eu use bolsa de hidratação, eu não gosto muito do peso perto da lombar. Eu acho que o peso perto da lombar me incomoda muitas horas pedalando. Então, eu gosto de colocar celular, suplemento no bolso, que me dá fácil acesso. Eu acho que é um peso que fica melhor distribuído para mim. Eu só uso bretelle que tem como eu abrir ou abaixar sem tirar a blusa. Ele tem um sistema de abaixar ou abrir atrás, que às vezes, né, não tem jeito. A gente precisa no mato ou precisa ir no banheiro rápido. O que para o homem não passa nem na cabeça, né? Você compra qualquer um vai funcionar ali. Mas não, a mulher tem que tirar toda a blusa, tirar tudo para ir no banheiro, é muito mais tempo. E se você precisa, né, ir no mato, ir num lugar que você precisa parar, não dá para tirar roupa, é uma super exposição. Então, acho que em termos de roupa, isso. Bicicleta, para os dois é um pouco igual, né? Assim, depende do percurso, você vai ter que levar mais coisas ou menos coisas na bike. A gente que faz ultraciclismo gosta de levar mais estilo bikepacking do que cicloviagem. Quando eu faço assim, bikepacking, a gente leva tudo na bicicleta. Então, assim, as bolsas ficam na linha da bicicleta. No máximo, vai ter bolsa no bagageiro. Quando a gente fala de cicloviagem, as pessoas geralmente levam alforge, que sai da bicicleta. Então, ele dá um peso lateral que pode, né, bambear e atrapalha um pouco a aerodinâmica. Muito conforto. Eu faço muita questão de ter uma boa fita na bicicleta para me dar muito conforto. Eu gosto, você falou se eu como ou não em cima da bicicleta, esqueci de falar mais, né? Como sim, bastante. Eu hoje uso um guidão que ele chama Kitchen, justamente de cozinha mesmo, e ele tem uma bolsinha que, sei lá, eu já comi pipoca na bicicleta. Coloquei ali e comi. Porque ele é assim, super prático, ele fecha com imã, então abro, pego, como, coloco balinha, coloco tudo ali de fácil acesso justamente para comer enquanto eu pedalo. Hoje na minha gravel eu tenho uma suspensão que eu acho que me dá mais conforto e mais segurança, principalmente de noite, e nessas provas de longa distância, menos dor, né? São provas que exigem muito do corpo, muita trepidação, tremedeira, e enfim. O meu pé, eu tenho um pouco de dor e eu optei por um padrão de pedal que é o Egg Beater, que é um pedal pequenininho que eu sinto mais conforto. Então, são adaptações muito individuais de cada um.
gente vai entendendo o que a gente quer com a bicicleta, né? Se é mais leve, se é mais pesada, se é mais confortável, por aí vai. Porque é o que a gente estava falando antes de a gente iniciar as câmeras aí. Tem muita coisa que a gente só vai sentir depois de muito tempo com a bike, né? Então, você dá uma pedaladinha, sei lá, de 15 minutos, de 1 hora, você não vai sentir nenhum tipo de desconforto. Se é uma bike minimamente ok ali. Mas você passa, sei lá, de 5 horas, de 10 horas, de 20 horas, você tem outros tipos de situações que você não encararia no dia a dia, né? Que, tipo, é um tipo de selinho um pouco melhor, pra você ficar muito mais à vontade, porque, cara, eu vejo uns selinhos aí que o pessoal usa que parece que é só enfeite, né? O negócio ali é tão pequeno, tão mínimo, como é que a pessoa consegue sentar num negócio desse ali? E eu acho que para um tipo de prova igual a essa, tipo, você não consegue usar um selinho nesse tipo, porque isso deve te incomodar muito por muito tempo. Então, deve ter algum tipo mais largo, com alguma espuma um pouco específica por conta disso, que dê um pouco mais de nível de conforto para uso, né? Assim, isso... o meu selinho, ele é bastante rígido, por incrível que pareça. Eu sinto mais conforto num selinho rígido, mas eu uso um bretelle para muitas horas. Eu uso um bretelle que ele é de longa duração, então ele tem uma espuma voltada para pedalar muitas horas, para me dar conforto, né? Ele é um bretelle que tem uma tecnologia chamois, que é uma tecnologia anti-atrito específica nele, na espuma. Não. Então, às vezes, a gente puxa muito mais o bretelle, mas, claro, você tem que estar com aquele selinho adequado ao seu tamanho, que funciona, que uma coisa são 4 horas na bicicleta, outra coisa são 15, 20 horas na bicicleta. Isso muda completamente tudo, as dores que você vai sentir, tudo. E lembro que você me falava uma história e isso ficou muito na minha mente, assim, do tipo de absurdos nesse nível que a gente fala, tipo, em tempo, em horas, para esse tipo de competição que tinha uma que você foi, tinha uma menina que tava junto com você, de repente você passou ela, abriu 5 horas dela. Conta essa história pra gente, que eu queria dividir muito essa história com todo Essa mundo. foi uma prova de 1.000 quilômetros aqui no Brasil, que a gente fez ano passado, 2024, a prova chama Bike Man. E eu fui para a prova, só que essa não era minha prova-alvo. A prova de 1.000 não era minha prova-alvo. Minha prova-alvo era a prova de 600 quilômetros, dessa série mista. Porque enquanto a prova de 1.000 tinha mais ou menos de média 8 quilômetros por hora, o que é difícil, a prova-alvo era de 600 quilômetros, que tinha 15 de média. E essa prova era um pouquinho menos de um mês depois da prova de 1.000 quilômetros. Então eu falei, eu vou fazer a prova de 1.000 leve. Eu quero que seja leve para mim. Eu não vou ficar olhando onde estão as outras meninas. Eu não vou entrar na vibe de competição, porque eu sou competitiva, mas a gente tem que ter esse cuidado para a cabeça, que essas provas de ultraciclismo, elas cansam muito a cabeça. E aí eu fui, né, não tava olhando, só que eu sou muito constante, eu ia passando. No primeiro dia eu já peguei segundo lugar sem querer. Mas assim, aí eu vi e falei, o que você tá fazendo aqui? A pessoa, né? E aí continuei fazendo minha prova, sem olhar ninguém, sem querer saber. Chegou no penúltimo dia, e aí, né, num ponto auge da prova, que é lá em cima do Parque do Itatiaia, né, Agulhas Negras, e eu encontro a moça que estava em segundo lugar de novo. Ela estava super mal. Aí eu falei com ela, Lili, você tá mal, né? Precisa de um remédio, alguma coisa. Aí dei remédio, parei, abracei, tiramos foto, né? Esqueceu a pessoa que tá na prova. Aí parei lá, fui tomar minha Fanta laranja, comer meu Doritos, que tinha no Parque do Itatiaia, me reabasteci, peguei água, tranquila, desci. Porque eu desço assim, eu desço muito rápido. E eu cansei ela de novo, porque eu vi que ela estava descendo lenta e parei de novo. Porque eu fiquei preocupada com como ela estava descendo. Eu parei e perguntei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza, continuei descendo, desci rápido. E aí vi a placa, né, divisa, acho que é Rio, Minas, uma coisa assim. Falei, vou tirar uma foto com essa placa e esperar ela, a gente toma um café juntas e depois segue juntas um tempo até ela animar e depois a gente vê o que a gente faz. Ela passou por mim igual um foguete.
igual um foguete. Quando ela passou por mim igual um foguete, eu falei, não. Agora ela atiçou em mim uma coisa que ela não deveria ter atiçado. Ligou meu espírito competitivo. Nessa hora eu não sabia que eu tinha, né, descido rasgando rápido e rasgando meu próprio pneu. Não só eu rasguei o pneu na descida do Itatiaia, é um pneu super bom, super seguro, mas assim, de fato ali é muito buraco, pedra, etc. E aí, uma hora, a gente ficou... Ela passava, eu descia muito mais rápido, tava mais forte, ela tava com uma dor no pescoço que chama... que o pescoço cai, assim, a gente não consegue levantar. E ela viu, e ela descobriu que eu tava com o pneu furado, e acho que ela achou que eu gastaria mais tempo do que eu gastei. Eu passei ela, eu me escondi, assim, num lugar para trocar o pneu, troquei muito rápido, eu uso tubeless, né, que é o sistema sem câmera, só com líquido, mas aí eu parei num lugar, dei sorte do lugar ter água, assim, consegui limpar o pneu, trocar a câmera, coisa de 20 minutos já tinha resolvido, e eu falei, agora eu não paro mais. Agora eu vou até o final da prova sem parar, e eu sei que eu consigo ficar 10 horas fazendo isso, porque eu treino para isso. E aí eu fiz isso, assim, eu só pegava coisa, me abastecia, pegava água, continuava e fui, assim, até o final. Nos últimos 50 quilômetros eu alcancei um moço, o Tarso, eu alcancei ele e aí eu falei para ele, você não me larga mais, que eu não aguento mais ficar sozinha. Eu que sou tão acostumada a ficar sozinha, eu comecei a sentir, passava muito tempo deserto, muito tempo sem ninguém, eu já estava muito cansada e não me sentia segura de parar nos pontos de abastecimento, em bar para comprar coisa, estar sozinha, por estar cansada. E eu falei, você não me larga mais. Nem a gente se conheceu na prova. E nem conversa. Mas assim, a gente foi até o final e a gente fez uma parada um pouco no bar, ainda bem que ele estava comigo. E minhas coisas acabaram, água, comida, ele me deu na prova. Uma pessoa pode fazer isso com a outra. Você não pode combinar de largar e fazer isso para mim na prova. Se você fizer isso, você está infringindo regras, está favorecendo, está gregariando outro candidato. Mas, por exemplo, a gente se encontrou e você precisa de uma água, alguma ajuda, isso pode acontecer naturalmente. Então, a gente foi até o final juntos. E aí eu fui ver depois, eu abri 5 horas na frente dela, assim. Isso foi inacreditável. Absurdo. Absurdo. Porque, assim, quando ela entrou nessa competição, eu falei assim, agora eu vou brincar de competir. Foi uma coisa até para distrair minha cabeça e me fazer acelerar. Mas eu abri 5 horas na frente dela, assim. E o que passa na cabeça nesse tempo todo que você tá, tipo, sozinha numa prova? Sabe, porque tipo, a gente começa, a gente pensa, sabe, será que eu lavei a roupa? Será que eu estendi alguma coisa? Será que eu deixei a porta aberta? 30 minutos você já acabou as suas ideias. Você não pensa mais em nada. E depois de 20 horas, o que você pensa? Pensei em tudo, né? Pensei em tudo. E acho que tem um esvaziamento mental muito grande. A gente entra assim num flow. É muito gostoso chegar nesse ponto mental de um flow absoluto. E também lembra de problema, de trabalho, de relacionamento, de dinheiro, de lugares bonitos que você passou, situações que você viveu. Encontra várias pessoas no caminho, a gente encontra pessoas em paradas aleatórias, né? Pessoas que estão nas paradas querem saber o que a gente está fazendo, por que a gente está ali, quantos quilômetros a gente fez. Algumas sabem que a gente está na prova e falam assim, te acompanho, estou te acompanhando na prova. Teve situação nessa prova do ano passado, que 2 pessoas que eu não conhecia estavam me esperando para me acompanhar em determinado percurso. Eu não conhecia as pessoas. Demais. Então, assim, me acompanhou de Ubatuba, Paraty, que ele falou, inclusive encontrei uma amiga, Thaís, nesse pedaço do percurso. Ele falou, esse pedaço do percurso é perigoso, eu estava esperando vocês para acompanhar vocês em segurança. Eu nem sabia que ele estava ali, eu nem conhecia ele, sabe? Muito legal isso. Muito legal. Então, assim, algumas pessoas já sabem, já acompanham. Então, tem isso também. E assim,
obviamente, para vocês tem esse mapa que vocês estão acompanhando a rota que vocês precisam ir, mas e para quem não tá com esse mapa, onde a gente acha informação desse tipo de prova para te acompanhar, para te acompanhar as provas? A gente tem o nosso mapa, mas a gente tem um mapa disponibilizado para que qualquer pessoa acompanhe. Então, é como se a gente virasse pontinhos no mapa se locomovendo. Tem como o telespectador da prova acompanhar. A galera que faz ultra, assim, a gente é tipo jogo da seleção. A gente para e fica o dia inteiro assim, nossa, passou, não passou, tá onde, por que parou, acompanhando o mapa, assim. Muito legal. E obviamente, tem acho que um número de pessoas muito limitados que faz nesse tipo de distância. Tipo, vocês devem ter um grupo que estão sempre se falando, tal, para um ajudar o outro, inclusive, nesse tipo de situação, né? Que aí você vira... Além de ter um nível que é de competição natural, de um querer ganhar a prova lá o outro, mas acho que é muito mais do que isso, é de um querer ajudar o outro, né? Porque tá todo mundo muito vulnerável. As pessoas querem muito se ajudar. Assim, essa é a regra. Lógico que tem pessoas que querem, né? Entram no espírito competitivo ruim de não se ajudar. Se eu entrasse nesse espírito competitivo ruim, eu não teria parado 3 vezes para esperar ele ir, né? E para ajudar, e para dar remédio, e para parar para comer com ela. Então, quem está sempre fazendo essas provas, geralmente tem esse espírito de, não, cara, eu vou parar e ajudar. Tem uma história que não é minha, mas eu peço licença para contar e não tem problema, que é do cara que ganhou a prova no passado, que é o Frois, que o tanto que ele é forte, ele é uma pessoa hipersensível, fofo, querido. Ele teve, assim, ele geralmente tem problemas mecânicos em prova, ele é famoso por isso, e nessa prova ele teve algum problema mecânico que ele caiu, né? Ele sempre larga em primeiro, ele é muito forte, mas por causa de problemas, às vezes ele fica para trás e normalmente ele recupera a primeira posição. Aí nessa prova no passado, foi muito bonito o que aconteceu com ele, porque ele teve esse problema mecânico, foi recuperando, uma hora ele passou primeiro colocado, que era o Joab, que é uma pessoa muito querida também, e ele virou pro Joab e perguntou, Joab, quem que é o primeiro? Aí o Joab respondeu, é você. Aí ele virou e falou, como assim sou eu? Você me passou, então você agora é o primeiro. Aí ele continuou e parou logo na frente e começou a chorar. Ele começou a chorar. A gente tá nessa adrenalina de quilômetro, de prova e tudo, isso deixa a gente também muito sensível. E aí o Joab viu ele chorando e falou, cara, o que tá acontecendo? Aí ele falou, não, tô chorando porque eu queria que você ganhasse. Aí o Joab chorou também. Eles se abraçaram. Vai chorar, não é? Todo mundo vai chorar aqui também. Eles se abraçaram e falaram, não, cara, mas eu também queria que você ganhasse. E aí eles começam, e assim, o que vai definir é a perna deles. É a capacidade, sabe? Não é deslealdade, não é nada. Esse é o espírito. Esse é o espírito de ultradistância, assim. Acho que isso foi mais do que uma mensagem aí para todo mundo mudar um pouco a mentalidade. Porque você pode ver que a galera que mais compete é a galera que menos ganha, na verdade, né? Porque lá na frente, os caras que são de elite, seja no ciclismo, seja no atletismo, aí no geral, grande parte deles são muito amigos e até meio que treinam juntos no dia a dia, estão ali meio que dividindo tipos de perrengue, que não tem gel para treinar, que não tem tênis para correr, que não tem não sei o quê, e um sempre tá ajudando o outro. Quem não sabe esses bastidores da elite aí precisa se informar um pouquinho mais, né? Que essa coisa de nível de competição absurdo, que não é bom, ele é mais daquela galera sub-elite, que eu chamo, né? Que é o cara que acha que é elite, mas na verdade não é nada, assim, e do cara que é amador, que quer ter algo que não faz o menor sentido para status, né? É só status, like, cudo ali, só e que não vale nada, na verdade. Mas muito legal ter você aqui. Você pode deixar a sua última
mensagem pra galera que tá buscando o ciclismo, o ultraciclismo aí, pode ficar à vontade. Deixar suas redes também. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Ser uma ciclista falando num ambiente de corrida, mas o esporte, ele une, né? E que Sempre. bom que ele une. Eu gosto muito de uma frase que diz que o que manda, né, é a sua cabeça, assim. A sua cabeça vai determinar o que você faz. E esse aprendizado do endurance ou de qualquer esporte, né? Só, gente, de acordar todo dia e treinar é uma constância, é uma disciplina que você vai ajustar na sua vida. Eu acredito isso muito para tudo na vida. Então, seja você uma criança, seja você um adulto, um super atleta, né, de performance, de baixa performance, a cabeça manda no corpo. Queria agradecer também, né, me colocar à disposição para a gente trocar mais, aprender mais sobre corrida também. De vez em quando eu dou enjoada da bike e me meto a correr, mas sem nenhum pace, sem nenhuma performance, só para divertir e para dar uma soltada. Minhas redes no Strava, Helena Coelho, no Instagram, helena.ccoelho. E agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, de, né, ter essa audiência nova para mim. Que pena que o Carlos não está aqui hoje, o Carlos é do Ibira Runners, e eu fui atleta do Vita, da Vita, né, ano passado, e foi muito especial para mim também fazer parte desse time. Obrigada. É isso, então, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.